Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária. Nessa segunda-feira, vamos dar início à nossa leitura, ao nosso estudo da próxima aula de Escola Bíblica Dominical, que será a lição de número 6, que traz por título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É o título desta lição. Certo? A nossa leitura hoje, irmãos, encontra-se em Jó, capítulo 4, versículos de 1 a 4, que se encontra aí na nossa revista, que traz por título essa leitura, segundo o comentarista, sobre a paciência para ouvir. Vamos nós, versículos 1, 2, 3 e 4, do capítulo 4 de Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, e esforçaste a mão do fraco. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortalecestes. Muito bem, irmãos. A gente julga que esse momento da leitura praticamente é a terceira fase da provação de Jó. A primeira provação foi quando o diabo se levantou contra as suas propriedades e contra a sua família, né? Destruiu o seu patrimônio e também matou seus filhos. A segunda foi a sua saúde, como ela foi abatida. E a terceira, ela vem com um ar de ajuda, mas na verdade ela traz acusação e mais confronto, mais provação para a vida de Jó. Essa semana o estudo será bem pegado. Essa semana nós vamos estudar do capítulo 4 até o capítulo de número 25, se não me falha a memória. Até o capítulo de número... Deixa eu só conferir aqui. Até o capítulo de número 24. 24. Porque tem as acusações, o discurso de Elifaz, que são 3 discursos, e tem as defesas de Jó. Então, vai estar picado aí. Dá uma olhada na sua Bíblia e tenta acompanhar o estudo nesse sentido. Faz um esforço para você ler e até procurar algum comentário. Tendo alguma dúvida, entre em contato e a gente vai se conversando ao longo da semana e ver como que a gente vai estudando melhor. Essa semana, a semana que vem, a outras 3 semanas, são 3 semanas onde o estudo será apertado, porque nós vamos ver os 3 pontos de vista dos amigos de Jó. Mas, irmãos, falando um pouco de Elifaz é um dos sábios dos dias de Jó. É um dos amigos de Jó. E tudo indica que era um dos mais chegados. E nós vamos observar que eram pessoas que, o próprio comentarista já apresenta isso, tinham uma teologia muito deturpada. Nós já falamos um pouco dessa teologia do livro de Jó e o quanto arcaica ela é, o quanto ela é ultrapassada. O próprio Velho Testamento já vai mostrar um pouco isso, mas o Novo Testamento vem resolvendo todo o resto, apontando as visões equivocadas. O problema, irmãos, é que essas visões elas continuam acontecendo, elas continuam ativas nos nossos dias. O problema é que isso ainda continua no gosto popular. Nós vamos observar aqui, por exemplo, esse moço, ele era um sábio e tal, era um indivíduo dogmático e tinha significativa experiência espiritual. Versículo 12. Ou seja, era um moço que, veja como isso está muito atual, tudo na vida dele se resolvia pela religiosidade dele, era dogmático,
era tudo pelos dogmas religiosos, e tudo se resolvia pela espiritualidade, ou seja, ele era um cara espiritualista. A diferença de espiritualista e de espiritual, nós já conversamos sobre isso. Então tudo se resolvia assim, na cabeça dele, tudo era de ordem espiritual. Se tinha um problema na família, se tinha um problema no serviço, se tinha um problema em casa, se tinha um problema de qualquer ordem, era porque era o diabo quem estava fazendo isso. Da outra forma, se era abençoado, se tinham prosperidade, se conseguia sucesso nisso ou naquilo, foi Deus quem deu. Então essa dualidade, o livro de Jó traz essa deficiência a qual nós já estamos tratando. Né? O próprio comentarista vem consertando, vem tratando essas coisas, porque elas se desligam da Bíblia. Embora esse livro ele nos traz grandes ensinamentos, mas ao mesmo tempo ele nos apresenta o quanto essa teologia deles, de Jó e de seus amigos, era rasa. Infelizmente, isso permanece nos nossos dias. Mas vamos seguir cá. Uma outra observação é o que o Paul Sherry afirma. Nada havia de errado em sua intenção. Elifaz, Bildad e Zofar tinham em mente a tentativa de fazer o sofredor abandonar seus pensamentos mórbidos sobre si mesmo, a fim de pensar em Deus. Mas apesar disso, os amigos de Jó estavam equivocados. A intenção era boa, mas a intenção vinha contaminada pela visão deles. Irmãos, é um equívoco que muitas pessoas vão cometer ao tentar consolar alguém. Ao invés de ir lá ouvir a pessoa, ao invés de ir lá apenas emprestar o ombro, apenas mostrar solidariedade, vai lá para levantar acusações, vai lá para apontar coisas que, na visão delas, estão erradas e precisam ser acertadas. E não sabe de fato o que aquela pessoa estava vivendo. Eles, com essa atitude, eles vêm pesar ainda mais a dor que Jó estava sofrendo. Champlin ainda diz o seguinte: esses mesmos intérpretes também depreciam os discursos, sermões e doutrinas quase religiosas, quase psiquiátricos de nossos tempos modernos, que tentam solucionar todos os problemas difíceis da mente e do corpo com uma psicologia popular misturada à teologia popular. Ou seja, essa ideia de que querer resolver as coisas das pessoas pelo nosso achismo tem um raso conhecimento psicológico, porque assiste filme, porque lê livro, ou porque seja lá qual for o pensamento de formação dessa pessoa, e acha que pode estar dando pitaco na vida dos outros. A mesma coisa em relação à teologia. Tem um raso conhecimento teológico, um conhecimento meramente popular, sem nenhum embasamento bíblico constante, concreto, e querem dar pitaco na vida dos outros. Esse moço, ele vai trazer para a vida de Jó um sofrimento ainda maior. Ele vai trazer para a vida de Jó, ele vai dizer que Jó era aquele cara que ajudou a tantas pessoas a se levantarem. Era uma pessoa que ajudou a tantos a consertarem seu andar, a acertar os seus passos. Jó era uma pessoa que ajudou a tantos a estarem de pé, que deu tanto conselho, agora ele precisava de conselho, agora ele precisava de ajuda, agora ele precisava, e vem com esse tom de acusação, e pior, que é uma das coisas que mais deixa a gente indignado, com esse tom de eu sei e você não sabe, eu conheço, você não conhece, de que eu tenho todo o conhecimento e posso dar pitaco e posso dizer no que as pessoas têm que acertar e errar, mas que essas pessoas que eu estou falando não têm nenhum conhecimento. São pessoas ignorantes. E não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina a considerar o outro sempre maior do que nós mesmos, sempre mais sábio, sempre mais espirituais, sempre mais.
porque o outro, nós não conhecemos o coração dele e nem conhecemos como eles estão com o nosso Deus. Dá uma leitura também aí no início da carta aos Romanos e vocês vão ver Paulo afrontando ou confrontando aqueles homens lá de Roma que se achavam sábios demais. E ele chama a atenção dessas pessoas. Meus irmãos, como eu disse, essa semana vai ser pegada. Então vamos aproveitar. Qualquer dúvida, entre em contato e nós vamos estudando ao longo da semana. Amém? Deus os abençoe e tenham todos um excelente dia.